Vamos falar então ainda do mercado de transferências, tema importante, tema que chamou a atenção dos torcedores, porque o cuiabano, ele foi embora, se despediu, Vamp. O cuiabano se despediu do Botafogo, fez uma postagem nas redes sociais até emocionante, agradecendo a oportunidade do Botafogo, destacando a sua história, destacando os seus títulos. Viajou até a Inglaterra, vestiu a camisa, foi anunciado e nas últimas horas de janela foi reemprestado ao Botafogo para terminar a temporada de 2025, ele que foi vendido por 6 milhões de euros, quase 40 milhões de reais na cotação atual. E decisão passou muito pela vontade do jogador, ok, de seguir no clube. Em um podcast na última segunda-feira, o ex-lateral Rafael, que participou do elenco do ano passado do Botafogo, revelou que o jogador não queria deixar o clube. E toda essa situação chamou muito a atenção das pessoas, Vamp, porque o cara vai lá, pega o avião, veste a camisa, é anunciado e no dia seguinte já está emprestado de novo, vai terminar a temporada. É como se não tivesse saído. Eu vi essa postagem tudo, daqui a pouco a noite já fala, voltou. É muita amizade, né? Eu não digo que é muita amizade do Grego com o John Textor, né? Você vê que é quase o mesmo perfil, né? O treinador lá ele tá louco pra dar área já. Jogadores do Botafogo indo a todo momento pra lá, pro Norte Forest, nada contra o diretor lá de futebol, é o Edu Gaspar. Mas o perfil de SAF, de dono de SAF, o Grego e o John Textor é muito igual, né? Muito parecido. E aí, a gente sabe que futebol inglês, a Premier League, tem essa manobra lá de dinheiro, e a gente sabe o que o John Textor vem atravessando aí com o próprio Lyon, com o Botafogo. Eu vi que tem uma barca para ir embora do Botafogo aí, mais de 8 jogadores para reduzir a folha de pagamento. E aí o cuiabano foi, daqui a pouco voltou. Para mim é operações obscuras. Antes do cuiabano, John, Jair e Igor Jesus, todos negociados com o Nottingham Forest, e o Danilo saiu do Forest e foi pro Botafogo. Não, e aí também tem o Carlos Miguel. Você abriu mão de um goleiro para pegar outros. Para pegar o John. O John. O Carlos Miguel estava lá. E o Carlos Miguel foi pro Palmeiras. Então essas negociações que aconteceram antes, há uma clara proximidade entre o John Textor e o grego Evangelos Marinakis. Desperta, no mínimo, curiosidade esse tipo de negócio, né, Mauro César? O cuiabano, anunciado por um novo clube, fez todo o protocolo ali, toda a burocracia, todo o anúncio, a festa nas redes sociais e, de repente, está de volta, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que isso tudo é reflexo do mercado desregulamentado, que é o mercado brasileiro, né? Não tem fair play financeiro, então acontece todo tipo de bizarrice. Nada é controlado, então acontece tudo. O que justifica essa negociação maluca? Aí vão ouvir o John Textor para ver qual a explicação mirabolante ele vai ter? Qual valor terá essa explicação? Né? Enfim. Eu acho o seguinte, quem é Botafogo, do torcedor ao conselheiro, atuante na política do clube, quem quer o bem do Botafogo deveria estar muito preocupado. Né? Muito preocupado, porque tudo isso é no mínimo bizarro. Quando você vê o seu clube de coração envolvido em tantas coisas bizarras, Ilhas Caimã, né? Quem controla a SAF, né? Mas ainda tem muita gente anestesiada pelos títulos, né? Como se a vida se resumisse àqueles meses maravilhosos para o torcedor alvinegro. Ganhou os 2 títulos, tudo bem. E o futuro? O presente e o futuro. O presente é estranho e o futuro incerto. E detalhe, SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, é uma empresa. Empresas quebram, empresas podem ir à falência. Empresas em crise podem ter aí sérias, digamos assim, sérias consequências. Enfim. E Mauro, chama a atenção também, a gente pode fazer até a comparação que a gente fez com o Al Hilal com relação ao Marcos Leonardo. O que o Al Hilal ganharia emprestando o Marcos Leonardo de graça para o São Paulo? E para o Nottingham, acho que dá para fazer a mesma lógica, né? Porque já vimos situações de jogadores que foram contratados do futebol brasileiro para o futebol europeu e que foram emprestados durante um período para depois chegarem por lá no começo da temporada. Mas aqui é o começo da temporada do futebol europeu. Então, se tem um período de adaptação pelo qual o cuiabano pode passar, esse período é agora. Qual que é a vantagem que o Nottingham vai ter de receber o seu novo reforço, seu lateral, no meio da temporada? Eu acho que a vantagem pode ser o seguinte, o Botafogo, de repente, tem um dinheiro em caixa, né? Porque vendeu o jogador e tem um jogador ainda.
Só isso. Só vejo isso. Pro Nottingham não tem. Pro Nottingham Zero. não tem. A não ser que o Nottingham tenha algum outro tipo de interesse, sei lá. Essa situação desperta curiosidade, desperta sentimentos diferentes em todo mundo, né? Porque realmente não faz muito sentido se a gente para pensar racionalmente o que cada um dos lados ganha. O Nottingham não tem muito a ganhar com contratar um jogador por um valor bastante relevante, quase 40 milhões de reais, e emprestá-lo justamente no momento em que está montando seu elenco, está vendo quem que vai ser utilizado ao longo da temporada, quem que tem condições já de ser uma peça importante para a equipe nesse início de ano, nesse início de Premier League, e justamente nesse momento de adaptação, de conhecer os novos jogadores, ele é emprestado para o Botafogo até o final do ano de 2025. E no início da temporada, né? Se estivesse no meio, ainda podia justificar, estamos no meio da temporada, vem no início da próxima, né? Mas o Nottingham contratou até o Zinchenko no finalzinho da janela, o ucraniano, jogou no Manchester City, no Arsenal, que também faz a lateral esquerda, e emprestou o cuiabano para o Botafogo, né? Aí realmente parece que há uma relação próxima entre o dono do Nottingham e o dono, sei lá, né, ainda dono da SAF do Botafogo, o Textor. Você passou aí quando começou esse assunto. 4 jogadores foram vendidos do Botafogo para o Nottingham e um jogador do Nottingham para o Botafogo nessa janela, né? Só nessa janela, 5 negociações envolvendo os 2 clubes, né? Aí é difícil a gente saber por enquanto, né? Ao chegar a especular que o Marinax ajudaria o Textor na sua nova empresa, que eles estariam juntos, enfim, é uma coisa que talvez a gente saiba mais para frente. Agora a gente pode imaginar, criar teorias, mas na prática acho que mais para frente a gente vai saber qual a ligação entre eles, né? Ou se estarão juntos numa nova empresa, o que vai acontecer no futuro. Mas é uma negociação que tem que causar preocupação, é claro, no futebol brasileiro como um todo, né? Porque acaba sendo utilizado de uma forma que não parece das mais éticas, talvez, possíveis, porque justamente o Botafogo recebe um dinheiro agora justamente nesse momento com a venda do cuiabano, recebe quase seus 40 milhões de reais, 6 milhões de dólares para contar, para vender, para negociar o jogador para o futebol europeu, mas na prática não mudou nada para o Botafogo pensando no planejamento da temporada 2025. O cuiabano seguirá atuando, seguirá sendo jogador do Glorioso, sendo jogador do Botafogo, enquanto o dinheiro é recebido pela equipe do Glorioso e o Nottingham Forest, que no momento em que deveria pensar na formação do seu elenco para o restante da temporada, empresta o jogador de volta para sua equipe de origem, o cuiabano, que disputou seu último jogo pelo Botafogo no dia 3 de agosto, quando sofreu um entorse no tornozelo esquerdo contra o Cruzeiro no estádio Newton Santos. Estamos de volta com o bate-pronto aqui na Jovem Pan Esportes, para, nessa reta final, também falar um pouquinho de mercado internacional, né? A janela fechou, a gente não pode deixar de dar uma passada rápida também nas movimentações dos clubes estrangeiros, e tem brasileiro envolvido, né? Dança das cadeiras entre goleiros. Donnarumma, que já havia deixado o Paris Saint-Germain, foi contratado pelo Manchester City, foi anunciado pelo clube inglês comandado pelo técnico Pep Guardiola, por 35 milhões de euros, pouco mais de 221 milhões de reais, quase 222 milhões de reais, melhor dizendo, o valor pago ao Paris Saint-Germain. E o Ederson, ídolo do Manchester City, campeão europeu, tantas vezes campeão da Premier League, foi vendido ao Fenerbahçe da Turquia, e um movimento de um goleiro que é frequente em listas de seleção brasileira, né? Não apareceu nessa última, mas é um cara que sempre está aparecendo nas convocações de seleção brasileira, disputou Copa do Mundo também e agora tem um novo movimento na carreira. Muito interessante, né? Despertou minha curiosidade essa dança das cadeiras de goleiro, né, Bruno Prado? Primeiro, pelo PSG ter liberado o Donnarumma com uma certa facilidade, né? Campeão europeu, teve uma participação importante, talvez a melhor temporada do Donnarumma em muito tempo, e sendo fundamental para o título do Paris Saint-Germain, e logo depois dessa temporada mágica sendo liberado pelo clube francês. O City liberando o Ederson e indo atrás do Donnarumma também. Aí fica aquela discussão sobre o Donnarumma talvez não ser tão bom com os pés como era o seu antecessor, como que isso vai influenciar no jogo, mas um movimento que desperta curiosidade em muita gente, né, Bruno? O Donnarumma tinha mais um ano de contrato com o PSG, e aí me parece que houve um desentendimento ali. O próprio Luiz Henrique falou publicamente do Donnarumma, ficou
talvez por uma discussão de contrato, um clima mais complicado. Ele saiu, contrataram o goleiro do Lille, né, o Chevalier, que foi convocado agora também para a seleção francesa. E o City, o Ederson, ele não vinha bem, né? O Ederson não fez uma boa temporada, chegou a ficar no banco em alguns jogos, e jogou o Ortega Moreno, que também não foi bem. Então o City estava atrás de um goleiro, trouxe o Trafford do Burnley, que jogou os primeiros jogos, mas pelo jeito ele veio para ser reserva mesmo, e o Donnarumma chega, tem essa questão com os pés, ele não é tão bom quanto o Ederson, mas é um goleiro muito bom, teve seus altos e baixos, começou muito jovem, aí criou uma expectativa gigante no Milan, mas eu acho um bom goleiro, eu gosto do Donnarumma. E a última temporada ele foi bem, ele tem algumas falhas marcantes na carreira, mas foi bem na última temporada. E o Ederson, agora na Turquia, né, vai para um mercado que não é tão forte como ele estava, né? O Ederson entra aí numa fase da carreira que gera uma dúvida, já que ele vinha mal mesmo, né? Ele sai do City porque não estava bem e chegou a ficar no banco para um goleiro que é inferior a ele. Um movimento bastante interessante no mercado estrangeiro, né, Mauro? Essa dança das cadeiras, essa troca entre clubes pelos seus goleiros. E aí, no caso do City, a reformulação é bem profunda, está custando caro no começo da temporada, né? O time tem sido aí, não tem se saído muito. Estreou bem, depois resultados ruins, derrotas, e acho que vai ser uma temporada bem difícil para o time do Guardiola, que a mudança é muito profunda no time inteiro, não só no gol, né? E vai ser curioso ver um goleiro que não tem, de fato, o jogo com os pés como o seu ponto forte no time do Guardiola. Vai ter que aprender na marra, né? O Donnarumma jogou no Milan com 16 anos, se não falha a memória, né? Isso mesmo, então, surgiu com 16 anos. Parece que ele está lá, já está velho, mas ele está muito tempo na estrada, mas será que agora ele consegue aprender a jogar com os pés no nível que é necessário para jogar no time do Guardiola, que aciona o goleiro toda hora? Ele faz parte praticamente dos jogadores de linha em determinados momentos do jogo. Vamos ver.